Bem, amigos e amigas que nos acompanham na Conexão das Minas Gerais, estamos aqui mais uma vez para debater assuntos de interesse, né, de quem nos acompanha, porque falamos de assuntos nacionais, assuntos de Minas Gerais e também assuntos internacionais que tanto interessam a quem gosta das boas notícias e também um comentário sem rabo preso, um comentário leve, solto, tranquilo, né? Sem aquela coisa de não posso falar e não devo falar. Aqui não, aqui a gente fala e sem problema nenhum. Bianca Alves está aí novamente, tranquila, uma boa. Carlos Lindenberg, jornalista que todo mundo conhece, também famoso, o economista Rodrigo Campos. E eu queria começar também fazendo uma análise aí que vocês pudessem fazer, principalmente com o Rodrigo, que é economista, né, que por 8 votos a 2, o STF concluiu o julgamento e confirma a lei que dá autonomia ao Banco Central. Então, muitas pessoas não sabem por que é que vai melhorar, por que essa autonomia que umas pessoas eram contra, outras a favor, enfim, o próprio Guedes a favor dessa autonomia. O que é que isso vai interferir na vida da população brasileira, essa autonomia do Banco Central, Rodrigo? Bem, boa noite a todos. Bianca, Carlos, Walter. Olha só, em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário sobre a questão do 8-2. Porque, na realidade, a ação que foi movida no Congresso Nacional por iniciativa do Partido dos Trabalhadores, né, e outras pessoas, tinha por objetivo tentar derrubar essa lei com a argumentação do vício de origem, de onde ela tinha partido. Não é? E, na realidade, o STF não discutiu o mérito. Né? A pergunta que você faz não foi objeto de análise do STF. O STF, pelo que eu percebi, ele simplesmente se posicionou sobre o pedido feito naquela corte. PT e o pessoal. Isso, e convalidou o processo, o rito, né? A maneira como a lei foi feita foi considerado razoavelmente bem feita, de tal sorte que a votação foi 8-2. Por quê? Porque, na realidade, discutia-se se esse tipo de matéria era prerrogativa de iniciativa parlamentar ou se teria que ser uma iniciativa do Executivo, né? E aí foi apensado um projeto de lei, uma proposição, numa outra, em que uma era de fato de um parlamentar e a outra era do presidente da República, com o mesmo teor, com o mesmo propósito, e o STF entendeu que, a partir daí, né, a iniciativa estava adequada com a Constituição e deu os 8-2. Né? Ou seja, não foi discutido o que você está me perguntando, Walter, é um mérito, né? Foi discutida a forma. Né? Do ponto de vista do mérito, eu diria que há duas grandes visões com relação à questão da autoridade monetária, né? No caso, no Brasil, chamado de Banco Central. Ou seja, a moeda ela é o ativo fundamental nas transações econômicas. No capitalismo moderno financeiro, sem a moeda não se imagina fazer transações econômico-financeiras, né? E, portanto, você tem a transação da própria moeda como um negócio. Você compra, vende moeda, né, através do mecanismo chamado cambial, em que você compra moeda estrangeira, vende moeda nacional, e tudo isso aí no mundo inteiro passou, a partir de um determinado momento, a ser regulado por uma autoridade pública, que no caso do nosso país chama-se Banco Central. Né? Portanto, o Banco Central ele tem como atividade precípua, né, o acompanhamento, o monitoramento, a fiscalização, né, calibrar o volume de moeda em transação no mercado financeiro, de tal sorte que ele não exceda nem diminua. Se tiver menos moeda, tem uma repercussão na economia; se tiver mais moeda, tem uma outra repercussão. Agora, o que está por trás desse debate nosso aqui, Walter, qual que é o propósito de se dar uma autonomia ou uma independência ao Banco Central. Né? Existe uma corrente de pensamento econômico, né, de caráter liberal, que entende que o Banco Central tem que ser autônomo, tem que ser independente, e aí autonomia e independência são nuances, mais ou menos independência, mais ou menos autonomia, a depender, né, de como que isso é abordado na proposição legal. E aí você, para esses economistas dessa corrente de pensamento, eles entendem que o Banco Central tem que ser autônomo para que ele tenha liberdade de interferir no mercado de moedas, de tal sorte que ele garanta fundamentalmente o quê? Inflação baixa. Não é? No Banco Central americano, já há algum tempo, o Banco Central americano, o Fed, Federal Reserve, ele trabalha não só com o propósito de manter a inflação baixa, né, de calibrar a inflação, como também de monitorar e criar condições para a geração de emprego.
Nessa lei que foi aprovada no Congresso Nacional, esse tema foi incorporado na legislação. Ou seja, hoje a lei que regula o Banco Central brasileiro, ele não cuida apenas de controlar a inflação, ele coloca também como objetivo secundário, não é principal, é secundário, não é, lidar com a questão do emprego e do desemprego. Não é? Há uma outra linha de pensamento, Walter, só para concluir, que acha que o Banco Central tem que ser um ente de governo e não de Estado, para que o presidente da República, eleito popularmente, a partir da sua eleição, implementando o seu programa de governo, que foi discutido na campanha eleitoral, ungido pelo voto popular, legitimado pela população, esse presidente da República, para implementar seu programa de governo, ele tem que ter uma relação umbilical com o Banco Central, para que o Banco Central ele calibre as suas ações em função do programa de governo do presidente eleito. Então, são duas visões de como você lida, né, com a questão do controle da moeda num país capitalista. Ok, Rodrigo, e só aproveitando também, Lindenberg e Bianca, que os partidos, no caso PT e PSOL, eles argumentavam o seguinte, que o rito de aprovação do projeto foi inconstitucional e que a autonomia do órgão também descumpre a Constituição ao tirar do Estado sua função de fiscalizar, incentivar, planejar a atividade econômica. Mas é uma coisa que, no fundo, o que importa é saber o que é que vai melhorar para a vida do Brasil. Qual é a sua avaliação a respeito, Bianca, dessa análise que foi feita pelo economista Rodrigo Campos? Eu não ouvi o que você falou, assim, a sua pergunta, e assim, eu queria me abster de falar, porque realmente não é minha praia. Não, mas tem a sua opinião. Você ouviu o Rodrigo falando aí? O que é que você acha também? Deixa eu acrescentar, então, um argumento para ela opinar, Walter, que é o seguinte. Tem um aspecto delicado nessa proposição legal que virou lei, que é algo extremamente grave. Você, muitas vezes, exerce um cargo no Banco Central, depois cumpre uma quarentena que não é muito longa e vai ser executivo de banco. Ou o contrário, você é um executivo de um banco privado, não é? Muitas vezes internacional, aí você é convidado para exercer um cargo no Banco Central. Usa-se a questão da meritocracia, da qualificação técnica, do currículo, essa coisa toda, mas, na realidade, você tem relações de poder entremeadas, né, por uma série de interesses de parte a parte, de tal sorte que esse assunto é um assunto muito grave. Né? O Raul Prebisch, que foi um economista argentino que criou a CEPAL, ele saiu do governo argentino e aí convidaram ele para... ele voltou para a universidade e convidaram ele para ir trabalhar num banco. Eu estou comentando esse caso porque é um exemplo histórico e clássico. Ele falou assim, não posso, eu trabalhei no governo, tenho informações privilegiadas, eu jamais irei trabalhar numa entidade privada. Então, esse é um assunto que eu acho que está maltratado. Eu acho que a sociedade brasileira precisaria, no mínimo, de uma garantia de uma interrupção por 4 anos, ou seja, deveria ser uma quarentena de pelo menos 4 anos, para que um executivo desse, saindo do sistema financeiro, fosse atuar no Banco Central ou vice-versa, na minha visão. E aí, Lindenberg? Sua opinião? Eu acho que o Rodrigo... O que eu acho desse projeto que eu posso falar, a única coisa, porque eu não sei, eu não tenho juízo de valor realmente, eu ouço falar em autonomia do Banco Central desde criança e eu acho que eu não me interessei pelo assunto, é uma falha minha. Mas essa questão de não coincidir o mandato do presidente do Banco Central com o do presidente, eu acho interessante. E acho que tem que ter essa quarentenona também, claro, é óbvio. Isso aí... E o mandato de 4 anos, hein? 4 anos de mandato. Então, o que acontece? Realmente não tem o menor sentido. Você sai do Banco Central, você sabe tudo o que acontece ali dentro. Você vai para a iniciativa privada, você vai trabalhar com informações assim que ninguém tem. Né? Então, mas como é que é esse projeto, Rodrigo? Ele não trata disso? Ele tem uma quarentena, mas ela é muito mais curta, sabe? A ideia dos 4 anos é uma ideia que eu tenho, pessoalmente. Eu acho que é, no mínimo, um intervalo de governo aí. Eu acho que em 4 anos, de fato, o contexto, a conjuntura, ela muda razoavelmente bem. Agora, na quarentena atual, que é mais curta, eu acho que é um tempo que é insuficiente para, de fato, distanciar, né, o executivo, né, daquelas informações privilegiadas que ele teve na gestão anterior. Lindenberg, e aí, depois dessa aula aí que o Rodrigo deu sobre a respeito da situação do Banco Central, sua opinião também, você como jornalista que conhece demais desses assuntos, o que é que você diria aí para complementar
essas informações do Rodrigo. O Rodrigo deu realmente aí, em poucas palavras, deu uma aula aí da independência do Banco Central. É legal. Ele conhece bem o assunto, domina bem o assunto, claro. Agora, Rodrigo, a questão que o Walter colocou é que me chama muita atenção. Qual é o impacto disso na vida das pessoas? Ou não tem impacto algum, a não ser na questão da quarentena, que você também colocou muito bem, com uma opinião pessoal sua, que é de 4 anos. Mas a minha curiosidade é de saber o seguinte: qual é o impacto da autonomia do Banco Central na vida das pessoas? A questão do emprego, por exemplo, etc. Sim. Olha, até então, o Banco Central brasileiro ele tinha como atividade exclusiva a questão da fiscalização da moeda, portanto, garantir, né, que a inflação atingisse determinados parâmetros, né? Existe a tal da política de metas inflacionárias. A meta inflacionária é o seguinte: você joga uma âncora lá adiante e vai atrás dela. Você fixa, por exemplo, que ano que vem é 2%, dá uma margem de tolerância para cima ou para baixo e você trabalha com aquilo. Aí você vai liberando ou prendendo, né, moeda dentro do seu cofre. Isso é que o Banco Central faz para simplificar bem a avaliação. Porque excesso de oferta de moeda gera uma consequência do ponto de vista inflacionário e falta de moeda também gera uma outra consequência, né? Agora, o que impacta de fato a vida da população é porque, na realidade, olha, nada acontece por acaso, né? Nem a chuva também tem suas razões de cair. Eu acho que a intenção de implementar isso é para permitir que o mercado financeiro se autonomize cada vez mais em relação às políticas de governo, em relação às políticas públicas. Por exemplo, isso está associado à fixação do teto de gastos do orçamento. Ou seja, tudo é para controlar a presença do Estado na atividade econômica, permitindo que a chamada iniciativa privada ela atue nesse mercado. Ocorre que você não tem isso aí, vamos dizer assim, uma intencionalidade neutra. Não há neutralidade nisso. Há muito interesse por trás disso. Há um volume enorme de interesses por trás desse tipo de política pública. Então, quando você fixa o teto do orçamento, você implementa a autonomia do Banco Central para que ele raciocine de acordo com os interesses do mercado. O que é mercado? Mercado são investidores, são os capitalistas, os burgueses. Aí os apelidos pouco importam, são aqueles detentores de grande poder econômico e financeiro, né? Os interesses dessas pessoas, muitas vezes, estão em desacordo com o interesse da maioria da população. E aí eu quero até fazer um comentário. Um pouquinho de inflação não faz mal a ninguém. País que tem pouquíssima inflação é mau sinal, é sinal de que não existe atrito entre fornecedor e consumidor, que a vida está parada, que a economia está inerte, não é? Então, assim, alguma inflação significa fricção entre fornecedores e consumidores, o que significa que há atividade econômica, né? Há disputa pelo preço, há disputa pelo produto, não é? Então, isso tudo não é neutro, há intencionalidade. Então, um Banco Central muito ortodoxo, muito rigoroso, num período em que você tem desemprego, em que a economia precisa crescer, você precisa motivar o empresariado com baixas taxas de juros que repercutem nas taxas de empréstimo, não é? Você tem um Banco Central independente que cuida apenas da inflação. Olha o que está acontecendo. O país está crescendo 4% esse ano para empatar com os 4% que caiu ano passado. A projeção para o ano que vem é de 2%. Aí o Banco Central está subindo a Selic. Numa época que você devia diminuir a taxa de juros para estimular a atividade econômica, para tentar colocar para dentro de novo os 14, 15 milhões de desempregados, fora aqueles que já abandonaram a busca do emprego. Você está aumentando a taxa de Selic, está aumentando o custo do dinheiro, desestimulando a atividade econômica e agravando a situação da grande maioria da população. Ou seja, isso só interessa aos cientistas, interessa àqueles que ganham com o giro do dinheiro, né? Com a tributação do dinheiro. Então, isso não interessa à maioria da população. Agora, aproveitando a oportunidade, já que estamos nesse viés da economia, o Guedes, ministro da Economia, disse hoje o seguinte: nós já conversamos aqui sobre a crise hídrica, né, que atinge o Brasil, uma crise violenta, com os reservatórios baixando aí. Enfim, que é o seguinte, olha o que ele falou, que a conta de luz vai subir. Não adianta ficar sentado chorando. E aí, Bianca, você vai ficar sentada chorando aí que a luz vai aumentar? Ou você vai bater palma no ministro? Eu já estou economizando. Já está economizando, né, Bianca?
O problema é que a nossa bandeira não pode ser vermelha. Esse aqui Pelo é o menos problema. na conta de luz, né? Não, a conta de luz hoje é uma despesa absurda para as famílias, né? Se você pensar bem, né? É muito caro luz elétrica. Antes era uma coisa que você passava, era uma coisa menor e tal, né? Hoje uma família com 5 pessoas paga, sei lá, 300, 400 reais de conta de luz. Isso é próximo de um aluguel, dependendo da família. Então, é uma coisa muito complicada. As pessoas já estão chorando há muito tempo. O Paulo Guedes, inclusive, eu sei de onde que ele tira essas frases espetaculares dele, sabe? Que eu não sei, acho que alguém pega ele saindo e ele sai com uma bobagem dessa, com essa insensibilidade, com essa questão toda. Sinceramente, eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo sobre aquele raciocínio anterior. Esse juro alto também não interessa, assim, você falou que interessa para o rentista, mas não interessa para o governo também ter dinheiro para poder gastar, para poder ser reeleito? Olha, na realidade, o dinheiro não é oferido pelo governo, é oferido por quem empresta ao governo. Ou seja, quando você emite títulos públicos, não é? Esse dinheiro é colocado no mercado, o Banco Central faz isso para enxugar papel moeda em circulação, e na medida que você aumenta a Selic, você aumenta o custo desse título. Então, você aumenta o custo do dinheiro emprestado ao poder público, através da emissão de títulos. Isso interessa exclusivamente aos cientistas. Ou seja, a dívida pública mobiliária federal, chamada dívida pública do governo federal, ela vai ficar mais cara na medida em que você aumenta a Selic. Então, o governo não ganha nada com isso, pelo contrário, o governo está perdendo, né? Agora, quando ele determina a implementação de uma política dessa, né, você tem não só o encarecimento da rolagem dessa dívida, como você também tem os efeitos colaterais. Você desestimula a atividade econômica e, automaticamente, você desestimula a geração de emprego, né? Porque os agentes econômicos eles vivem em expectativa, ou seja, se lá adiante a empresa que eu montar, o negócio que eu fizer, eu ganhar dinheiro com isso, gerar emprego, pagar tributos e tudo mais, eu vou e invisto. Agora, eu invisto com capital próprio, se não é capital próprio, é capital terceiro, capital emprestado, e o custo desse dinheiro está encarecendo, esse empresário vai ficar retraído. E aí, no segundo momento, o consumidor está sabendo que a inflação está crescendo e que os juros estão crescendo, o consumidor também fica cauteloso. Então, assim, eu acho muito curioso, e aí, para fazer uma doce provocação aí ao governo federal, como é que eles estão fazendo isso às vésperas de um processo eleitoral? Eles estão criando uma tempestade perfeita para eles mesmos, entendeu? Parece que está com vontade de perder a eleição. Ô, Lindenberg, mais uma aula aí do Rodrigo. Agora entra no assunto que você vai gostar também, Lindenberg. Essa semana a pauta ferveu muito com relação ao pedido de impeachment do ministro Alexandre Moraes, pedido esse feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O governador de Minas esteve em Brasília, conversando lá com os parlamentares mineiros, e aí também sentou a ler no STF, inclusive porque falando, né, dos governadores que naquele momento não criticaram o STF quando o ministro Marco Aurélio Mello soltou um grande traficante, eles se posicionaram, enfim, meteu o cacete nos governadores, teve aquela reunião que ele não compareceu, o Zema não compareceu, e também aproveitou, sentou a ler no STF. E o presidente Jair Bolsonaro, em função, já que o Rodrigo Pacheco disse, olha, eu vou pedir um parecer ao setor jurídico do Senado. Esse parecer foi dado e a questão do impeachment do Alexandre de Moraes seguiu rio abaixo. Resultado, entrou na cadernetinha do senhor Jair Bolsonaro. E o Zema, aproveitando a carona, já que agora tem dinheiro para a campanha, tem isso, aquilo, outro, e o governo está bonzinho com o Zema não quer botar o dedo na reta, mas aí, Lindenberg, você podia fazer essa análise, viu? Porque o governo de Minas ficou, estou fora. Walter, o Zema deu uma no cravo e a outra na ferradura. Ele falou que era importante ter uma certa unidade, etc. E tal, mas que também... E aí fez também uma crítica ao STF. Ou seja, deu uma no cravo e a outra na ferradura. Isso é o zero e vezeiro aqui em Minas Gerais. Dá-se uma no cravo e a outra na ferradura. É a maneira de ficar em cima do muro. Você dá uma cutucada aqui, dá outra ali e fica em cima do muro. É o papel dele, quer dizer, ele está fazendo esse jogo aí. Eu acho que o importante nisso aí
foi a posição do Rodrigo Pacheco, um senador que também não se firmou até agora como uma liderança, embora seja aí apontado como uma possível terceira via, que eu não sei se vai existir essa terceira via, e também não quero entrar no mérito disso, mas, de qualquer maneira, o que se viu foi isso. O Rodrigo Pacheco recusou liminarmente, ouvindo apenas a assessoria do Senado, recusou liminarmente essa coisa de estar empuxando ministro do STF. Coisa nunca vista, né? Quem nos acompanha, quem sabe, conhece a história política do país, sabe, nunca houve um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma invenção do Bolsonaro que se deu mal. Aliás, ele também prometia pedir o impeachment do Roberto Barroso, né? E não pediu. Parece que recuou, talvez já percebendo que a iniciativa dele não pudesse lograr bom resultado, mas também recuou e não pediu o impeachment do Roberto Barroso. Porque, olha, o que eu vejo de tudo isso é o seguinte, é que, de um lado, tanto de um lado como de outro, parece que há uma disposição de uma certa distensão no ambiente político no país, sabe? Você vê que aliás, nessa decisão aí, o Fachin também deu uma contribuiçãozinha dele lá, né? Ao negar provimento ao pedido do presidente da República de mudar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, Bolsonaro teve duas derrotas contundentes aí nesses dias, né? Uma com o Fachin e a outra com o Rodrigo Pacheco. De maneira que eu acho que há uma certa tendência, e eu não sei como é que o Bolsonaro vai reagir diante disso. Ele insiste em chamar manifestações de rua no dia 7 de setembro. Aliás, foi um negócio também estranho, né? Quem acompanha aí a vida política do país, olha, o sujeito vai para a rua para protestar, não é para dar apoio. É uma coisa inusitada também. Você vai protestar contra a gasolina a R$ 7,00, você vai protestar contra a inflação alta, chegando em 7, 8 pontos, né? Você vai protestar, não é dar apoio. Em todo caso, como ele tem aí um 25%, 30%, quem sabe, daqueles seguidores que são... que, aliás, o William Vac hoje diz que são todos imbecilizados, né? Então, eu acho que precisa ver como é que ele vai reagir a esse tipo de confronto que acabou ele criando e como é que ele vai sair dessa. Bianca, e o mais engraçado, Rodrigo, também que os bolsonaristas já estão chamando o Rodrigo, né? Rodrigo Pacheco de esquerdista, petista, comunista e por aí. Comunista. Entendeu? Comunista. Não tem jeito, é mais um. Mais tudo um. Ista. É cheio de ista, hein, Bianca? Eu recebi hoje, inclusive, de um deputado bolsonarista daqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mandou também, esculhambando com o Rodrigo. Quer dizer, o Rodrigo agora é o novo homem do PCdoB. Eita, dana. Eu queria fazer um comentário, bom. Eu só um negocinho complementando o assunto ali do Zema. Eu estava conversando com um amigo meu, um empresário ligado ao Partido Novo, aí, que inclusive está tirando o dinheiro dele da Bolsa para comprar título público de novo. Ou seja, estamos vendo o que está acontecendo aí com essa alta dos juros. Eu falei, eu não entendo, e ele é doido com o Zema, eu falei, eu não entendo seu governador, não. Metendo o pau no STF, que está segurando a barra dele com esse negócio de não cobrar a dívida da União, entendeu? Ele está cuspindo no prato que comeu, entendeu? Onde ele comeu, né? E tem um detalhe, eu estou vendo, Rodrigo, Lindeberg, Bianca, que como a gente já está entrando no período pré-eleitoral, já volta aquela história, expansão da BR-381, metrô de Belo Horizonte, ramal Carlos Prato,
Barreiro, não sei o quê, isso aqui é a mesma... Metrô. Toda vez chega no período eleitoral. Toda vez. O ministro vai assinar isso, vai assinar aquilo, as obras vão começar em 2023 e depois, tchau, um abraço. Hein, Lindenberg? Conversa mole demais, né, Lindenberg? Parou, Lindenberg. Caiu aí. Hein? Fala aí, Lindenberg. E aí, Rodrigo? Eu queria fazer o seguinte comentário. Nós temos uma disputa política instalada no país. Não é? No regime democrático é natural que isso aconteça. Nas ditaduras você não tem contradição, a não ser clandestina, na resistência, na luta armada. Mas no jogo democrático as coisas são transparentes, as coisas aparecem e tudo mais. E o que eu percebo aí do governo federal, do presidente da República, do grupo político que o sustenta, é que eles trabalham com a lógica de sempre necessitarem de ter um adversário para fazerem, não é, a diferenciação, para se posicionarem, né, para definirem o seu espaço. Né? Não tem anticomunista se não tiver comunista. Não é? Então, eles têm que fazer esse discurso, eles necessariamente ficam criando factóides, e eu acho que aí o que está acontecendo é que, nesse momento, eles fizeram um acordo com um grupo político dentro do Congresso Nacional, em torno do Centrão, para governar o país. Precisarão dessas pessoas e tentarão ficar com elas até as eleições do ano que vem. Não sei se conseguirão. Então, qual seria o outro polo político do país que eles poderiam eleger como os adversários para fazer esse jogo da contradição, esse jogo da polarização? Só podia ser o Poder Judiciário. E como o Poder Judiciário começou a reagir a muitas das atitudes do governo e foi se posicionando contra determinadas iniciativas do governo federal, do Poder Executivo, isso caiu no colo, ou seja, acharam no Poder Judiciário, né, o espaço para gerar uma contradição e dizer para a base eleitoral deles, para a base de apoio político, olha, nós não estamos conseguindo fazer as coisas por causa deles. Então, eles ficam demonizando determinados atores da cena nacional para transformar essas pessoas, né, no contraponto, né, para demarcar campo entre aqueles seus apoiadores e definir que o lado de lá é que está inviabilizando o governo. E não é nada disso, tá certo? Porque o governo ele é inepto, o governo é incompetente, o governo tem uma série de problemas, não é? Mas eles têm que fazer esse discurso da polarização para deslocar a atenção da sociedade. É por isso que toda hora tem um factóide, toda hora tem uma prosopopéia, tem uma pataquada qualquer, tá certo? Só está faltando o Plínio Salgado da TFP aparecer por aí, né? Ressuscitar, né? Tradição, família e propriedade, marcha pela família, liberdade, aquela coisa toda. Esses toda. caras estão na rua, os núcleos nazistas estão na rua, esses caras eles estão na rua. Agora, esses caras foram secundarizados pelo presidente da República. Por quê? Porque, na realidade, ele teve que fazer uma flexão ao centro, aproximando-se do centrão no Congresso Nacional para governar, porque senão ele ia perder sustentação no Congresso e efetivamente ter um impeachment. Quando é que você cai da presidência da República? Quando você não tem mais sustentação no Congresso, perde a maioria e te derrubam. Foi assim com o Collor, foi assim com a Dilma. O impeachment é isso, é você perder sustentação no Congresso. Né? E nunca se esqueça que o Hitler, depois de tentar dar um golpe, depois de ter sido preso em 1933 na Alemanha, quando ele volta e faz o partido nazista crescer eleitoralmente, ele manda matar o líder da milícia que sustentava o partido nazista, porque ele era radical demais. As atitudes que eles faziam, as brigas que eles provocavam, o vandalismo que eles criavam na Alemanha, estava prejudicando o partido nazista crescer eleitoralmente. Esse cidadão foi assassinado a mando do comando do partido nazista porque ele era radical demais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes, até a direita isola os seus xiitas, né? Porque todo grupo tem seus xiitas e seus xaatos, e, no caso aí, eles isolaram determinados setores da direita. Essas pessoas continuam com eles, mas, né, estão aí escamoteados para poder exatamente fazer essa política de articulação com o Centrão. Não é? Bianca, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, está irritada com o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que disse recentemente que crianças especiais atrapalhavam, né? Enfim, ela tem um trabalho justamente com crianças especiais.
e entra em choque aí o ministro da Educação com a primeira-dama. Ela ficou irritada com o ministro da Educação pelas frases preconceituosas dele sobre crianças com deficiência. Michele faz trabalho voluntário com crianças com deficiência auditiva e com doenças raras. Em muitos casos, doenças raras causam algum tipo de deficiência. Então, o Milton Ribeiro deu aquela entrevista que crianças com problema atrapalhavam outros, não dá para estudar na mesma escola, aquela coisa toda. E aí, será que esse homem entrou na panela da fervura? Porque brigar com a mulher do homem não é bom, não, né? Que bom que a Michele falou alguma coisa, né? Porque até então essa coisa dela com surdo-mudo era meio para constar, né? Não sei, não vi muita ação dela por esse lado. Acho bom, porque como eu te disse na semana passada, a frase, no mínimo infeliz do ministro, né? Ela é desarticuladora, porque isso é uma coisa que é um work in progress, entendeu? Assim, não, a inclusão de crianças portadoras de deficiência, de algum tipo de problema, ela se dá muito aos poucos, tá? Assim, dentro da comunidade escolar. Principalmente na escola pública, as professoras alegam que não tem qualificação, que não tem formação, sabe? Só faltam falar o que o ministro falou, você entendeu? Ou seja, é uma coisa que está acontecendo, é um processo que vem vindo muito difícil, e o ministro chegar nesse momento e falar isso, ele destrói o pouco que foi feito até agora, que realmente o Brasil avançou pouco. Existe uma inclusão, já está sendo feita, mas ela é muito difícil, está sendo feita aos pouquinhos. Que bom que a Michele gritou. Lindenberg. Eu continuo achando que ele devia ser exonerado. Claro. Eu e outros mais aí, né? Lindenberg, olha só, a revelia do STF, Estados, governo estuda intervenção com Força Nacional. Discute no governo federal ressuscitar a tese de que a Força Nacional pode ser usada para intervenções em estados e no Distrito Federal sem anuência de governadores. Então, está relacionado a essa questão aí do dia 7 de setembro, dessas manifestações. Inclusive, o governador do Distrito Federal, Ibanez, disse que vai dar ponto facultativo lá justamente para o pessoal, né, trabalhar e evitar aglomeração. O que é que você acha, Lindenberg? Será que isso pode acontecer? Porque o presidente Bolsonaro foi na solenidade militar esta semana, dia do soldado, e lá ficou calado. O ministro do Exército falou, disse o que é constitucionalmente a ação das Forças Armadas, e o presidente entrou mudo e saiu calado, não deu um pio, Lindenberg. Walter, eu acho que do presidente Bolsonaro pode-se esperar tudo, inclusive uma ação que é francamente inconstitucional, que é usar a Guarda Nacional para algum tipo de tumulto, ou que seja, de maneira que o Bolsonaro pode esperar tudo, qualquer coisa pode acontecer, né? Quem confrontou o STF, não é? Quem pediu destituição de ministro do Supremo Tribunal Federal é capaz de tudo. Então, assim, nada me espanta se tratando do presidente Jair Bolsonaro. Nada. Né? Nem mesmo a adoção pelo Centrão, né, me espanta, porque é capaz de tudo. Quem está acuado, inclusive, ele está absolutamente acuado e pode fazer uso de uma força desse tipo aí, da Força Nacional. Da Força Nacional. Não me assusta nada disso, não. Eu fico cada vez mais receoso, né, Biago? Eu sei que a gente tem participado dessas conversas aqui, eu fico receoso com o que pode acontecer. Não no dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, mas daqui até o final do governo dele, que pode acontecer alguma coisa grave, né? Pode haver uma ruptura institucional, como ele tentou provocar esses dias agora atrás. Então, assim, nada que venha do presidente Jair Bolsonaro me assusta, nada, mas me deixa absolutamente receoso com o futuro do país. E hoje, Walter, o Lindenberg fica puxando minha orelha, inclusive por causa dos nossos pequenos embates nas redes sociais. Pequenos, são quase são mínimos, né? Mas a questão é o seguinte, eu fico insistindo de que não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe, é para ver se pega.
entendeu? Assim, que o meu otimismo com a democracia, com as nossas instituições, que pegue, que não entre, que não seja contaminado por esse clima golpista, sabe? Agora, é complicado. Eu estava vendo no grupo das primas, porque eu tenho um grupo das primas, todo mundo tem um grupo das tias, né? Eu tenho um grupo das primas. São 50 primas no grupo. Sabe? Eu conservei esse grupo para eu poder saber o que a direita está fazendo, porque senão eu não fico sabendo. Pô, tem uma carta do Braga Neto conclamando todo mundo a sair no dia 7. Olha que loucura. Eu não sei se ele fez essa carta, mas ela está circulando pelos grupos de tias e primas. Ô, Lindenberg. É assustador, claro. Hoje teve na CPI, né, um empresário que participou de jantar, da suposta propina, aquele jantar famoso do Cabo Minnegueta, aquele negócio todo, que esteve mais ou menos 20 vezes no Ministério da Saúde. E o relator perguntou quanto ele ganhava para trabalhar. Ele disse que não ganhava nada, ia só por amor à causa. Gente, é brincadeira, hein, Lindenberg? Tem gente boa no mundo. Walter, deixa eu voltar aqui um pouco atrás aqui. Ontem não é que se tenha comemorado, pelo contrário, mas ontem foram 20 anos, 60 anos da renúncia de Jânio Quadros à presidência da República, né? É um fato histórico, porque houve a renúncia do Jânio. Aquilo posteriormente deu no regime parlamentarista, que durou pouco tempo, e deu no golpe militar de 64. E, portanto, é uma data que a gente deve, pelo menos, rememorar, porque jogou o país numa noite escura aí de 25 anos. O que me chamou a atenção ali não foi nem o fato de Tancredo Neves ter sido primeiro-ministro naquela oportunidade, mas é que o vice-presidente da República, e naquela época você podia votar no candidato de um partido e no vice de outro, o vice-presidente da República, João Goulart, estava na China. E o que me chama a atenção e traça algum paralelo com os dias atuais, ou Bianca, ou Rodrigo, é que os ministros militares, os ministros militares, na época eram ministros militares, né? Eles não permitiram a posse do João Goulart. Não permitiram. E aquilo só aconteceu depois do regime parlamentarista e tudo mais. Aí houve um plebiscito que reconduziu o João Goulart, e aí deu no golpe de 64, nos jogou ali nessa longa noite dos 25 anos de escuridão. Não deveria passar em brancas nuvens pelas circunstâncias e pelos desdobramentos desse episódio. Olha, aí falando de CPI, a CPI tem que apresentar até o próximo dia 15 de setembro relatório. Então, nesse relatório, que é aguardado com muita expectativa, vamos ver o que é que vai acontecer, porque teve um empresário que foi participar na CPI hoje, e ele disse que ele entrou mais de 20 vezes no Ministério da Saúde, Rodrigo, e o relator perguntando para ele quanto ele ganhava. Ele disse não, que ele só queria ajudar o governo por conta da pandemia. Quer dizer, por amor à causa, por amor ao Brasil, quer dizer, não ganhava nada. Estava ali só por isso, agora participando de jantar com outros lobistas e tal. Ô, Rodrigo, Bianca, dá para acreditar na história dessa, Bianca? Tem gente boa nesse mundo, você tem que acreditar mais no ser humano. Hã? A Bianca é de uma ironia, né? Fina, né? O que você está fazendo? Vocês também vão te contar, viu? De ironia. Você pensa o pior. Você sempre pensa o pior das pessoas. Um monte de mentirosos ali naquela CPI, naquela pandemia. Um monte de larápios, entendeu? Bianca. Eu acho que a maldade... Acreditar no ser humano...
Não. Tem muita gente boa nesse mundo que faz tudo de coração sem querer nada em troca. Eu acredito. Eu acredito. Já pensou, então, o cara e eu tenho detalhe, tem um motoboy que colocou 4.700.000, tá certo? Em espécie, em dinheiro vivo, rapaz. E foi chamado, mas também comparecer lá, porque ele disse, não sei como é que eu entrei nessa farra. Já tem um cabo da PM, agora tem um motoboy. Olha as figuras que estão nesse arcabouço desse Ministério da Saúde. Rodrigo, parece aquele programa Zorra Total, né? Ô, Walter, eu fico olhando esses episódios e me lembrei agora de um detalhe daquele livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Ele diz o seguinte: você nunca acue um gato no canto de uma parede, porque ele voa no seu pescoço. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que a maneira como as forças políticas, o Poder Judiciário, o Congresso Nacional lida com o presidente da República, eu acho que é temperado com essa reflexão. Ou seja, peso e contrapeso. Avança-se um pouco, recua-se um pouco, né? A gente percebe isso muito bem no comportamento do presidente do Senado, né? Ele dá uma no ferro, outra na ferradura, né? Parece que há uma temperança, há um esforço de temperar as atitudes desses diversos agentes políticos para que não ocorra esse fenômeno no livro A Arte da Guerra. Ou seja, você espreme de tal sorte o presidente da República que ele voa no seu pescoço. Como é que eu traduziria isso? Eu me recordei também, para complementar essa reflexão, do episódio que é o episódio simbólico que startou, que iniciou a Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do príncipe austro-húngaro, Ferdinando. Isso foi um episódio, é óbvio que isso é a ponta de um processo, não é? Isso aí, a guerra não aconteceu por causa disso, mas isso aí foi uma faísca que atiçou contradições que estavam na Europa naquela época, ou seja, grandes contradições, grandes problemas que existiam, que teve nesse episódio, não é, vamos dizer assim, uma justificativa para colocar as tropas nas ruas. Por que eu usei a figura do Sun Tzu e estou usando agora a figura da Primeira Guerra? Porque se o presidente da República ele tem interesse que aconteça alguma coisa nesse país para justificar uma atitude mais radicalizada da parte dele, não é? Nós temos, por outro lado, as pessoas percebendo essa intenção e lidando com ele de uma forma temperada, como é a lição ensinada pelo Sun Tzu no livro A Arte da Guerra. Eu espero que essa dialética, que essa dinâmica, né, ela vá assim até as eleições, que ele perca as eleições, que ele seja substituído por um outro presidente da República eleito, né? E eu espero que isso aconteça, acho que a probabilidade maior é que isso aconteça, mas o que vai acontecer com o nosso país? Nós teremos uma liderança de direita assumida no nosso país, que vai continuar fazendo política. Na França, a família Le Pen, o pai, depois a filha, disputam a presidência da França há muito tempo. O Trump, derrotado agora nos Estados Unidos, está dizendo que disputa as eleições daqui a 4 anos. Ou seja, a direita brasileira que ficava escondida atrás de determinados partidos, o DEM, o PFL, o PSDB, até o PMDB, ou seja, a direita brasileira agora ela tem cara, ela tem discurso, ela tem um líder. Né? Então, eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com esse cidadão, aprender a conviver com esse movimento bolsonarista. Isso eu acho que é a grande novidade da política nacional, partindo do pressuposto que ele será derrotado no voto nas eleições do ano que vem, né? E irá para casa, né, para se preparar para continuar fazendo política ou disputando a política nacional. Não é? Então, essa é a minha perspectiva. Eu não acredito em golpe, acho que o Brasil é grande, complexo demais, não há contexto internacional, não tem uma guerra fria escancarada hoje entre União Soviética, Estados Unidos, comunistas, anticomunistas. No dia 1º de março, 1º de abril de 64, tinham navios da Marinha Americana nas costas do Rio de Janeiro, com milhares e milhares de fuzileiros navais para desembarcar no Brasil se o João Goulart tivesse reagido. Se ele não tivesse ido embora para o Uruguai e tivesse reagido ao golpe militar, os americanos desembarcariam no Brasil para se juntar às tropas militares brasileiras. Não é isso mais, não é esse contexto que a gente vive. Portanto, eu acho que a gente vai disputar as eleições, espero que a gente ganhe
aqueles que são contra o que está aí, né? E, portanto, eu acho que a maior probabilidade é que isso aconteça e não que a gente tenha aí um golpe militar, um golpe de Estado ou coisa assemelhada. Nós temos dois assuntos agora que eu queria a opinião de vocês. Complementando o que você falou, o Lindenberg também já tocou nesse assunto. Centrão já admite derrota de Bolsonaro no primeiro turno. O diagnóstico marca uma mudança significativa na avaliação de políticos próximos ao Planalto. No caso, o Ciro Nogueira, que é ministro, né, da Casa Civil, e o próprio Arthur Lira, que é presidente da Câmara Federal. Então, eles já vislumbram essa possibilidade do Bolsonaro ser derrotado em primeiro turno. Ninguém sabe quem será o candidato que poderá derrotá-lo. Tem o presidente Lula que está lá, ex-presidente Lula que está lá também nas pesquisas, mas até para lá tem muita água para rolar embaixo da ponte, né? Não sei se eles vão deixar dar o registro da candidatura do Lula, né? Porque o pessoal não dorme, né? Não considera, Lindenberg, o nego dorme com o olho aberto, olho fechado. Mas essa avaliação que o Centrão faz, Lindenberg, você acha que tem embasamento político para que isso possa acontecer? Walter, é notório que o presidente Bolsonaro vem perdendo seguidores. Isso, as pesquisas têm mostrado isso seguidamente, vai diminuindo. Ele mantém aí 25%, 30% aí de seguidores, possíveis eleitores, mas eu acho que o Centrão está muito longe ainda para a gente perceber se o Centrão tem razão ao fazer esse prognóstico. Eu acho que é um pouco temerário ainda. Eu acho que ele vai perdendo substância. Eu acho que o Rodrigo falou um negócio correto aí. Não há motivo para golpe, essa coisa. Acho que isso realmente não há. Eu continuo receoso, viu, Bianca? Mas eu acho que o Rodrigo tem alguma razão aí. Mas eu não acho que o Centrão, a essa altura, possa antever a possibilidade de uma derrota assim, fragorosa mais no primeiro turno. Eu acho que não. Acho que vai para o segundo turno, vai ser uma disputa dura. O Rodrigo colocou bem aí, vamos ter que conviver com esse movimento da direita, saiu do armário, apareceu, tem cara, tem nome, e isso nós vamos ter que conviver com isso. Você disse aí do Le Pen, da Marine Le Pen, na França, né? Até hoje ela está brigando lá, encarnando aquela faceta da direita. Né? Então, nós vamos ter que conviver com isso, infelizmente. Bem, Walter, deixa eu fazer um comentário aí sobre esse assunto. Olha, eu não sei se o Centrão está fazendo uma avaliação de cenário ou está sinalizando a intenção dele. Né? Ciro Nogueira foi ministro, né, do governo do PT, né, ministro no governo Bolsonaro. Essa força política que, né, gira em torno dessas lideranças que a gente convencionou chamar de Centrão, eles são flexíveis o suficientes para coabitar em qualquer governo. Né? Eles, inclusive, fizeram disso a razão de ser. Eles são o ponto de equilíbrio da vida nacional e transformaram isso num discurso com mérito. Eles acham que tem mérito em ser assim. Né? Então, quando eles dizem que eles avaliam que pode ser que isso aconteça, eu acho que eles estão mais expressando o seguinte: se a tendência for essa de que o presidente da República não consiga sequer ir ao segundo turno, nós estaremos com uma outra candidatura. E eu acho que eles vão trabalhar uma primeira hipótese, né? Fortalecer a tal terceira via, essa ideia de uma terceira via, porque ideologicamente eles não são de esquerda, apesar de serem pragmáticos o suficiente, inclusive para coabitar em governos de esquerda, mas eu acho que eles vão tentar se somar a esse esforço de tentar uma terceira via e até, no limite, fazer uma composição aí com a esquerda para ganhar e governar. Como é um processo de 2 turnos, e os franceses falam muito bem na ciência política francesa, o primeiro turno é o turno da ideologia, das ideias, o segundo turno é o turno da política, das composições. Né? Eu acho que eles vão tentar fazer uma candidatura ao centro para disputar, né? Se perder, perdeu, mas compõe e vai negociar pesadamente caro essa composição para dar uma vitória qualquer no segundo turno. Eu, inclusive, só para concluir, Walter, eu defendo que o presidente da República, os candidatos a presidente da República, governadores e prefeitos que vão ao segundo turno,
eles possam trocar o vice e convidar alguém para reconstruir a aliança de segundo turno. Com que propósito? Ganhar e governar com amplas maiorias. As grandes dificuldades que os governos muitas vezes têm é que não têm grandes maiorias para governar e ficam obrigados a fazer essas negociações circunstanciais, o tal republicanismo. Ou seja, se você vai ao segundo turno, um candidato convida um candidato derrotado no primeiro turno, ele vira o vice da chapa dele, e você consolida uma vitória com a presença dessa força política, você ganha com uma maioria melhor, mais adequada, para efetivamente governar o país. Não sei se ainda tem tempo hábil da gente fazer isso para o ano que vem, mas talvez o Centrão se interesse, porque ele pode, eventualmente, pôr uma pessoa da expressão do grupo deles como vice de um presidente eleito nas eleições do ano que vem ou daqui a 4 anos. Fica plantada a ideia aí. Eu queria ouvir o comentário do Carlos Lindeberg sobre isso. Fala, Bianca, aí. Eu queria fazer uma pergunta para os 3 rapazes, falando em candidaturas à presidência. O que vocês 3 acharam das coxas do Lula? Minha filha, você perguntou para a gente, para uma pessoa... Bianca, acho que você é mais apropriada para responder. E o homem está com pacotão, não sei o quê, com as coxas. Esse artigo não me interessa. Eu já sei a opinião das mulheres. Todo mundo está... Minhas amigas estão achando que ele está gostoso para danar. Eu quero saber de vocês. Não. No comments, no comments. Não é para mim, não. Tá. Fora. Se você perguntar de quem aí, não sei lá, qualquer outra uma mulher dessa aí, eu posso até responder, mas desse negócio do Lula, pergunta para uma mulher que ela deve estar sabendo. Tá bom. Rodrigo, me inclui fora dessa aí, né, Rodrigo? No comments. Pergunta às suas primas. Pergunta às suas primas. As suas primas devem estar tudo curiosas em saber o que é que tem. Não é verdade? Eu nem falo em Lula lá, não, que elas têm um ataque. Não, mas do jeito que você falou aí, quem sabe elas começam a babar e reverte o voto. Acho que eu vou botar uma foto de Lula lá com aquela sunga, que, aliás, eu não gostei da sunga, preferi um short. Olha, e voltando agora para o plano internacional, depois de 2 meses da eleição do Peru, o Pedro Castilho ganhou, uma diferença mínima daquele Fujimori, ela reconhece a vitória do Pedro Castilho, que pediu, inclusive, apoio ao Congresso lá no Peru para que possa governar, mas depois de 2 meses, né, foi uma diferença pequenininha, recontagem de voto, aquela coisa toda, enfim. Mas vamos dar uma passada lá por Cabul, capital do Afeganistão. Um atentado lá, matou 72 pessoas, inclusive 15 militares norte-americanos, né? Aí o Talibã ficou apertado porque aquela seita que tem lá, o Estado Islâmico, assumiu o atentado. O governo Biden está enrolado, porque está sendo, inclusive, cobrado muito, porque permitiu a saída dos militares norte-americanos antes do tempo previsto. Rodrigo, Lindeberg e Bianca, que situação desse povo está enfrentando lá em Lindeberg? Não é de hoje, né, Walter? Não é de hoje. O Rodrigo, no início da conversa nossa aí, ele falou um pouco sobre isso aí, né? Sobre esse radicalismo que existe lá no Afeganistão, a questão da retirada das tropas, que não é de hoje, já vem lá de Barack Obama, né, Rodrigo? De forma que eu acho que o Biden vai pagar um preço um pouco alto por isso aí, viu? Ele não é à toa que o Trump está agora se botando a cabeça de fora novamente e dizendo que é candidato e tudo mais, vai ser candidato, etc. Eu acho que o Biden vai pagar um preço alto por isso aí, viu? Por essa repentina... Aliás, não foi nenhuma saída repentina, não. Eles praticamente foram expulsos, né, do Afeganistão. Praticamente foram expulsos, né? Na realidade, quando eles tiveram 775 mil homens ao longo do período de intervenção militar americana no Afeganistão. Ou seja, quase 1 milhão de americanos foram lutar lá. No ápice, tiveram algo em torno de 150, 200 mil homens. Então, eles foram tirando essas pessoas ao longo do tempo, treinando o Exército, a Força Aérea do Afeganistão e a polícia para assumir o espaço.
E agora, na reta final, quando sai, descobriram que não era bem assim. Eles nem estavam treinados, nem estavam capacitados para poder sustentar o Estado afegão. Ou seja, foram, né, derrotados imediatamente pelas tropas do Talibã. Agora, o que mais é interessante dessa história toda é que a direita da direita sempre tem uma direita e vale também para a esquerda. Ou seja, imaginar que o Estado Islâmico, nessa altura do campeonato, seja mais radical do que o Talibã, é só a vida objetiva que nos permite constatar isso, porque eles atacaram com bomba, mataram dezenas e dezenas de pessoas, né, para demarcar campo com os talibãs. Eles acham os talibãs muito moderados. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou aos seus comandantes que planejem ataques contra lideranças e instalações do Estado Islâmico após braço regional do grupo detonar explosivos arredores do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Foram 60 civis, né, e 13 militares norte-americanos que morreram. Agora, é um absurdo, é um negócio de maluco, hein, Bianca? É um negócio de doido mesmo, esse pessoal lá, e o povo caindo de avião, pendurado de avião, isso acontecendo, viu? Olha, mas você falou assim, vão atacar alvos específicos, né? Que nem os alvos específicos da época do Saddam Hussein no Iraque. Vem de novo os Estados Unidos atacando alvos específicos. Eu gostei muito de uma opinião de uma professora de estudos árabes, que eu vi hoje na televisão. Ela falando assim, como é que o Biden podia falar que eles estavam lá ajudando a construir um país? Eles estavam bombardeando um país. Morreram 50 mil civis afegãos nesses 21 anos. Tá? Então, assim, tem uma série de coisas nesse contexto que é um negócio muito... Foram quantos, Bianca, que morreram? 50 mil civis, segundo essa professora. Americanos foram 2.400, pelo que eu li. Então, assim, eles bombardearam, né, continuamente o país durante esses 21 anos. Então, assim, eu não estou aqui para dizer que é certo, que é errado, que é nada, quem sou eu e tal. Aliás, o dia que uma pessoa conseguir fazer um raciocínio competente sobre o Afeganistão, vai ser um negócio muito maluco. Eu estava lendo agora à tarde, por exemplo, uma matéria do Deutsche Welle, falando que os afegãos, principalmente depois que eles foram para o Paquistão, né, depois da invasão soviética, né, e tal, que eles seguiram para o lado de lá, eles estavam órfãos, né, eram órfãos e tal, os pais tinham morrido na guerra contra os soviéticos, e os filhos, né, eles foram, como é que a gente fala, aceitos naquelas escolas, naquelas madraças, né, e ali eles receberam todo o afeto de homens, de pessoas do sexo masculino. Então, o que você tem hoje no Talibã, eles realmente não gostam de mulher. Não é não gostar de mulher no sentido sexual. Eles rejeitam a entidade feminina. A mulher é um ser para ter filhos e criar os filhos. Mas a camaradagem, o afeto, ele se dá entre homens. Uma matéria extremamente interessante. Eu sabe? Vi assim, aconselho a vocês a leitura. A relação dos afegãos com as mulheres, tá? Ela não é gratuita, não é uma coisa muçulmana, é uma coisa talibã. Tá? Na realidade, a percepção que eu tenho, Bianca, é que essas pessoas, esses líderes políticos, esse grupo, eles não saíram da Idade Média. E o que os comunistas soviéticos e os ocidentais, desde a época dos franceses, depois dos ingleses, depois dos americanos, eu acho que eles não compreenderam até hoje, é que o propósito daquela população, ou pelo menos de uma parte significativa daquela população, não é se ocidentalizar, nem a época da União Soviética implantar lá um regime no estilo soviético. Eles vivem o mindset, o modelo mental, a cultura, a visão de mundo que esses caras têm é da Idade Média. Eles vêm de lá e querem continuar lá. Né? Aí todos os de fora invadem. Né? Eu tenho até muita curiosidade de entender se um dia a China resolvesse intervir no Afeganistão. Não é da política do Partido Comunista Chinês fazer invasão. Tanto é que eles nunca ameaçaram invadir Formosa, que eles entendem que, inclusive, é parte da China. Nunca tentaram invadir. Né? Mas se a China eventualmente tomasse uma atitude qualquer com relação ao Afeganistão, e eles são habilidosos, querem de fato fazer política, fazer transações comerciais, explorar reservas minerais, que lá tem muita, né? Mas todos aqueles que tiveram ao longo do tempo intenção de entrar no Afeganistão
e levar para lá uma cultura de fora para dentro, se deram mal. Né? Todos eles se deram mal. Eu acho que isso é a razão fundamental para compreender o que são esses caras. E aí uma frase de imprensa que aconteceu esses dias, acho que marcou para mim. Eles disseram lá o seguinte: nós não queremos uma democracia, nós queremos o regime do Islã. Ponto. E a Lindenberg? Olha, eu fico preocupado aqui pensando o seguinte: qual é o preço político que o Biden vai pagar por essa retirada, que pode ter sido até estratégica, pode ter sido uma coisa planejada, etc. Mas eu acho que ele vai pagar um preço caríssimo por isso. Viu? Se você imaginar que você tem um Trump aí botando o pescoço para fora, botando a cabeça para fora, e já pensando em disputar daqui a 4 anos, eu acho que ele vai pagar um preço caríssimo. Eu não sei quais as consequências disso, realmente eu não sei quais as consequências disso, mas eu acho que vai pagar um preço muito caro por isso. Mas espero que isso não sirva de incentivo para outros malucos aí, de Estados Islâmicos, alguma coisa a mais, né, para que se repita em algumas nações, outros países, e que pelo menos esse evento não passe por aqui. Viu? Walter, eu posso pensar numa porção de coisas dentro das minhas teorias da conspiração. Adoro teorias da conspiração, tá? Acho, assim, absolutamente conveniente esse ataque agora desse ISIS-K, né? Que tem um nome meio tecnológico, né? Que você bota um K no final e tal, mas não é, é um nome árabe lá, né? Eu fico olhando todas essas questões e, por exemplo, você falou em eleições americanas daqui a 4 anos, então você tem a Kamala Harris, que em tese seria a candidata natural, porque o Biden está meio veinho para tentar um segundo mandato, concordam comigo? Concordo? Ela seria a candidata natural. Se ele seguir o personal do Lula, quem sabe? Exatamente. Tem esse lado, mas ele também é mais caidinho do que o Lula, né? Eu acho que o Biden não aguenta uma sunga, né? Então vamos pensar aí. Contrata o personal do Lula aí para ele. Então pensa o seguinte: você tem a Câmara e ela pode ter aí um papel aí de protagonista nessa questão da mulher no Afeganistão e tal e tudo, ou seja, ela vai ter que entrar em algum momento. Bianca, eu acho que o Império Americano é o mesmo. Não é? O que muda entre os republicanos e democratas é o escopo e a profundidade das suas ações. Eu me recordo que o Barack Obama ele estava aqui no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e ele foi para o topo do Copacabana Palace, na suíte presidencial, reuniu-se com alguns generais debaixo de uma tenda equipada com determinado produto que de lá de fora ninguém consegue espionar, e lá ele deu autorização para mandar matar o Osama Bin Laden. Ele já estava represo, ele foi preso, depois de preso ele foi assassinado. E aí jogaram o corpo dele em alto mar para que não fosse venerado e se transformasse num mártir. Ou seja, não há diferença em termos de política externa entre republicanos e democratas. Os americanos já estavam saindo do Afeganistão lentamente há muito tempo, porque a sociedade americana está enfarada de perder filhos americanos nas guerras externas. O dinheiro gasto é a boçalidade. Não é? Então, essa lógica ela é interrompida circunstancialmente, conjunturalmente, para dar fôlego. Não estou dizendo que eles vão parar com isso, não. Os americanos estão em guerra tem 200 anos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que nesse contexto agora, o que o Trump vai fazer é explorar essa contradição. Mas, do ponto de vista do establishment americano, a decisão de sair ela atravessou e governos de diversos perfis, de democratas e republicanos, foram tirando os tropas do Afeganistão já de longa data. Aí eu acho uma pesquisa bacana para a gente fazer, Lindenberg, é ver o que aconteceu nos Estados Unidos depois que eles perderam no Vietnã. Será que a liderança política que também sofreu aquela derrota fragorosa foi derrotada depois? Não é? Precisamos voltar nos livros lá. E aí, Lindenberg? Olha, e aproveitando você que está nos acompanhando nesse bate-papo aqui da Conexão das Minas Gerais, quiser ficar bem informado, tem o blog do Lindenberg, viu? Muita notícia super atualizada, com a crítica assim perfeita daquilo que você não vê nos outros canais, nos outros comentários, porque o Lindenberg analisa com muita propriedade e outra coisa, aquela análise perfeita que você quer ouvir sem
interferência de ninguém, viu? Nem de lá, nem de cá. Coisa assim, altamente tranquila, né, Lindenberg? Qualificada, né? Qualificada, palavra exata, qualificada. Olha, vamos chegar Obrigado, aqui ao viu, final Walter? do papo. Oi. Muito obrigado, viu, Walter? Não, mas é uma questão de justiça, né, Lindenberg? Eu mesmo leio, também tem um portal aí na internet, chama-se minas1.com.br, também vocês podem acompanhar, e eu também pego notícias lá do Lindenberg, entendeu? Chegando ao nosso bate-papo aqui da Conexão das Minas Gerais, agradecendo mais uma vez a Bianca, ao Rodrigo Botelho Campos, economista, diretamente, né, da capital do turismo brasileiro, que é o Rio de Janeiro. Rodrigo é carioca por adoção, mas é mineiro, é daqui do Belo Horizonte, torcedor do Cruzeiro, torcendo para que o Cruzeiro suba para a Série A. Na verdade, Lindenberg, eu não sei, deve ser do Vila Nova, não quer, né? Não sei se é Atlético, se é Cruzeiro, se é América, mas vai dizer que é do Vila Nova, igual o Cé de Castro, né? Ex-prefeito de Belo Horizonte. Eu queria ficar bem com todo mundo, então eu sou do Vila Nova. Lindenberg, e aí, mandando algum recado aí para os nossos internautas? Não, Walter, eu estou acompanhando aí essa movimentação, essa coisa toda, esses embates políticos, de uma certa forma preocupado aí com o 7 de setembro, muito penalizado com a posição do Sérgio Reis, né? Estou muito, estou penalizado, tá, coitado, 80 anos ali e tal, mas enfim, eu estou aí antenado com relação aí ao 7 de setembro. Eu não acho que vai acontecer grandes coisas também, não, apesar dessa bobagem da Guarda Nacional, mas eu acho que não vai ter grandes coisas, não. Mas, de qualquer maneira, eu continuo preocupado, mas muito atento aí ao desenvolvimento, ao desenrolar da cena política. Ok, Bianca, e aí, suas considerações finais? Sobre o Lula ainda, né? Para suas primas. Vai levar a foto do Lula para suas primas? Não, eu acho que é o seguinte, aquela foto do Lula que vocês três não quiseram comentar, muito suspeitamente, certo? É isso. Não é uma foto espontânea feita no celular, é uma foto do Ricardo Stucker, certo? Ok? É uma foto montada para responder a uma demanda, né? Vamos dizer, eleitoral e tal, né? E o que eu estou falando? Eu tenho um grave reparo a fazer. Eu acho que devia ser um short ou uma bermuda. Mas que as pernas do Lula tão bacanas, não. Pronto. Aí, Rodrigo. Eu não vou falar das pernas de ninguém, Rodrigo, tá certo? Você que mora em Copacabana, acorda de manhã, vai caminhar na praia e ver aquelas coisas maravilhosas, ela vai se preocupar com o Lula? Tá doido, hein, Rodrigo? De jeito eu posso nenhum. até falar do presidente Lula, das pernas dele, eu prefiro não comentar. Eu vou te contar, eu prefiro olhar as pernas, né? Claro, que eu acho também super exageradas, mas aquelas pernas da mulher do Belo, que aquilo ali eu vou te contar, viu? Aquilo vai dar até medo. Walter, só para dar um toque aqui, a foto foi do Ricardo Stucker, né? Uhum. O pai dele morreu anteontem. Pois é. Eu conheci muito o Stucker, eu cobria muito esses fatos aí. Ele vinha sempre aqui, Belo Horizonte, acompanhando aí o Óleo Gás, o Óleo Figueiredo, enfim, esse pessoal aí, esses generais, eu conheci bastante. Eu fiquei penalizado quando eu vi a foto dele ali, morreu Roberto Stucker, eu fiquei me penalizado. E eu vi depois que você me falou aí, que foi o Ricardo que fez a foto, que é o filho dele. É o filho. Exatamente. Que não sai de perto do Lula, né? Nunca. Rodrigo, não, é o fotógrafo oficial, né? O fotógrafo oficial. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela participação. Bianca Alves, Carlinhos. Eu que agradeço. E até a próxima. E outra coisa, aproveita e vai disparando, né, esse nosso papo para suas redes de contato também. E se alguém tiver alguma sugestão, quiser fazer alguma crítica, fique à vontade. Aqui quem manda é o freguês, tá certo? O internauta. A demanda é leve. Boa noite. Vocês. Um abraço a todos. Até a próxima. Um abraço a todos.